Oi, pessoal! Esse é mais um Papo Não Binário. E hoje o assunto é medos na não monogamia. Tam, 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 tam. Bom, gente, já foi tantos. E ainda tem uns, né? Quer começar falando? Quer que eu... Pode começar. Tá, bora. Tá. Eu já tive medo disso não dar certo. Tipo isso, assim, de começar a sentir e a pensar sobre, pensar, cara, não. E se não foi, se não rolar? Mas aí, o que aconteceu na minha vida é que eu já tava muito crente que eu não ia me relacionar afetivo sexualmente com ninguém. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, nessa crença, eu liguei um grande foda-se. Porque se eu já tava acreditando nisso, então, tipo, por que não tentar alguma outra coisa que talvez me tirasse dessa crença, sabe? Então, o meu processo foi meio esse. Mas eu cheguei sim a ter medo de que não funcionasse, de que a não monogamia, como muita gente ainda acha, fosse uma farsa, uma moda, um período na vida, enfim. Já tive medo de ainda que eu vivesse a não monogamia, eu fosse descartade, né, de relações. Isso já aconteceu, mas aí depois que aconteceu, eu vi que sobrevivi, fiz terapia, chorei, escrevi, pulei, enfim, e tô aí, né? Aí o medo na prática tive que, assim, ó, dar um jeito nesse medo, tipo isso. Quer ir fazendo um pouco mais dinâmico? Posso falar? Que a lista é longa. Eu, na real, eu não tive esse medo que Dia falou lá de não dar certo, porque pra mim o meu histórico é um pouco diferente, né? Eu vim de relações monogâmicas falidas, né? Então, pra mim, foi tipo conhecer uma alternativa. Então, na verdade, o meu medo, eu acho que no começo, eu acho que era não dar conta do rolê. Tipo, porque eram muitas coisas, eu vinha de uma relação bem complicada, então eu tava trazendo muitas coisas, e eu acho que o meu medo lá no início, o primeiro deles, assim, era não dar conta realmente, porque, enfim, na monogamia a ideia é você conversar muito, ajustar as coisas e tal, e eu não tinha isso comigo, então acho que no começo, assim, foi um dos principais. Tem umas pessoas que falam sobre esse medo, né? Eu não conseguiria, medo de não conseguir. Acho que isso me passou por outros lugares, assim. Mas eu também fico pensando um pouco no ciúmes, né? Eu acho que eu não tive medo de ter ciúmes. Acho que eu já estava bem ciente que eu ia sentir e que eu ia precisar lidar com isso. E que talvez ia ser, sim, esquisito, desconfortável, mas esse específico eu não tinha, assim. Mas eu sei que eu já ouvi, tá? Desse ser um medo, por isso que eu quis trazer, assim, um medo de sentir ciúmes. Cara, é bem possível que você vá sentir. Sim. Em qualquer relação, né, existe essa possibilidade. Inclusive as não afetivos sexuais. A gente costuma falar muito do ciúme nesse lugar das relações afetivos sexuais, mas o ciúme está presente em várias relações da nossa vida. E na verdade, uma coisa que a não monogamia me trouxe foi tipo eu olhar para isso que eu tô sentindo e entender o que tá me fazendo sentir isso, né? O que esse ciúme tá me mostrando? O que eu tenho que
ajustar, trabalhar, enfim, em mim que tá me levando a ter esse sentimento, sabe? Tem um medo que eu já senti como um medo real, assim. Hoje em dia, eu não sinto mais como um medo, mas eu ainda penso sobre isso. E pra mim tem uma diferença. E é até um pouco desafiador, assim, admitir, mas bora lá. Às vezes eu me relaciono com pessoas que não são não monogâmicas. E eu não faço nem ideia do que pensam sobre não monogamia, às vezes. Também tem isso, né? E aí, hoje em dia, eu penso sobre, quando eu contar, porque eu sempre conto logo, assim, né? Quando eu falar sobre isso, como é que vai ser? Essa pessoa ainda vai gostar de mim? Será que essa pessoa vai me perguntar o que ela quer me perguntar? Porque, gente, eu imagino que quem não é não mono queira perguntar coisas pra alguém que, tipo, você começa a se relacionar e a pessoa lança que é não monogâmica. Eu acho que tem aí pelo menos meia dúzia de perguntas possíveis. Com certeza. Né? Então hoje em dia eu penso sobre, né, o que essa pessoa vai pensar, será que vai falar comigo? Mas isso já foi um medo real, assim, a pessoa não vai gostar, só vai sumir. Acho que isso já aconteceu em vários momentos, mas hoje em dia é isso, esse medo ele tem se transformado em uma outra dimensão, assim. Um medo pra mim que eu acho que vem lá do começo, eu ainda lido com isso de um jeito diferente atualmente, eu acho. Mas é o medo de não saber estabelecer limites. Tanto pra mim, tipo, onde que é meu limite, tanto pra outra pessoa, tipo, daqui você não passa, sabe isso? E aí, de novo, em todas as relações da vida, tem a ver com todas as relações da vida, porque tanto no sistema monogâmico que dita aí as regras do amor romântico e tal, quanto no sistema de família nuclear e tal, meio que as relações já têm postas o que você vai dar e o que você vai receber, até que ponto você vai dar, até que ponto você vai receber, e o que está posto não respeita limite nenhum. Então eu cresci não colocando limites e não sabendo o que eram limites. E eu nem sabia que eu podia tê-los, na verdade, né? Então, isso é algo que no começo, logo no começo eu entendi, foi uma das coisas que me chamou a atenção, que eu poderia ter limites, que eu poderia estabelecer limites com as outras pessoas. E aí a partir disso vem aquela coisa, será que aqui eu tô deixando a pessoa ultrapassar meu limite? Será que aqui eu coloquei bem no meu limite? Será que aqui, enfim, aí vem todas essas coisas associadas. Então, é curioso porque eu descobri isso, tipo, agora eu posso botar limites, eu tenho esse direito, é uma possibilidade. E ao mesmo tempo é tipo, será que eu tô fazendo isso direito? Tipo isso, assim. Acho que já tive medo de não ter família. E vamos lá, né? Nesse contexto e se por esse caminho eu não conseguir criar intimidade com as pessoas, abrigo com as pessoas, né? Esse lugar de apoio, de ajuda, até de tipo, vai que um dia eu queira ter filhos, tá? E aí? Né? Vai ter possibilidade para isso? Então esse já foi um medo. Hoje em dia, o que eu fui descobrindo é que você não vai fazer a sua não monogamia sozinho.
a não monogamia, pra mim, e o que eu tenho sentido na minha vida, ela é sempre relacional. Então, ela vai ser criada com o teu ambiente, com as pessoas que estão ao teu redor, com conversa, assim. E aí isso vai criando essa intimidade, esse apoio, essa possibilidade de ajuda. Você vai descobrindo quem é que tem interesses, né, em morar perto, em morar junto, em gerar ou adotar filhos ou não. E isso vai enlaçando, né? Esse lugar de, tá, beleza. E por vezes, e talvez esse possa ser um medo das pessoas, né? Fica nisso do, tá, mas eu não sei ser não monogâmico. Eu não sei fazer isso, eu não sei. E na real, você não precisa saber. Você vai ir sabendo, vai ir acontecendo ali o negócio. Porque, claro, você pode sim ser uma pessoa não monogâmica mesmo, sem relações afetivos sexuais, mas a gente tá se relacionando com tudo o tempo todo. Então, vão ser as tuas relações afetivas, mas sem sexo, que você vai estar compondo junto, vai ser a cidade que você tá morando, ou que você escolhe morar, e que relação vai ter com isso, e que intimidade você quer criar com essa cidade, porque pós-pandemia a gente tem uma coisa muito, enfim, né, sei lá, não sei nem que palavra usar, acontecendo, que é, você tem teleentrega, você tem a possibilidade de, se você quiser, não sair da sua casa. E aí, que intimidade que você vai ter com a rua, com as pessoas, com a vida? Então, enfim, né? Já, sei lá, fugi do assunto. Medo da monogamia. Eu acho que muito se fala em, vou pegar aqui um termo bem batido, em responsabilidade afetiva, né? E eu sempre tive muito medo de alguma maneira, não ser ou não ter essa responsabilidade. E aí uma coisa que eu aprendi, entendi também, é que muitas vezes a gente pensa muito nas outras pessoas e a gente esquece de ter responsabilidade afetiva com a gente mesmo. Tipo, o que eu tô fazendo pra mim que tá me fazendo bem, tá me fazendo mal, e às vezes por que a gente tá fazendo isso também. Então eu acho que bate um pouco ali na questão dos limites também, né? Porque eu acho que tem correlação com isso. E aí, então, bom, existe esse receio, assim, de não saber se eu tô cuidando, assim, da relação comigo e da relação com as outras pessoas. Medo. Eu tinha pensado uma coisa, esqueci. Lembrei. Eu tinha muito medo de me perder nesse caminho, me perder nas outras pessoas. E isso aconteceu um pouco. Hoje em dia eu consigo perceber, hoje em dia eu não tenho mais esse medo, eu acho que eu aprendi muito com o que aconteceu. Mas esse lugar de, se em um momento eu viver múltiplas relações, também afetivos sexuais, como é que faz, né, como é que não se perde, né, nisso, inclusive não se perder de si, né? E descobrir que existem várias maneiras diversas e que é muito possível, mas também descobrir como é que se perde. Nunca foi nada drástico assim, mas esse era um medão. E aí, trazendo pra vida e vivendo, foi ficando uma coisa mais tipo, tá bom, eu não preciso ter medo disso,
mas eu preciso sim ter essa noção maior de compromisso, de responsabilidade comigo, né? Também, e não só com as outras pessoas. Não sei se eu pensei em mais alguma coisa. Na verdade, tô pensando agora, né? E vou trazer polêmicas, porque me interessa que a gente fale mais sobre isso também. Esse lugar de ISTs, gente. Sim, já tive medo, né, desse lugar do então agora vou me relacionar. E aí tem várias questões nisso. Uma delas não necessariamente ser não monogâmico significa você estar se relacionando com múltiplas parcerias, se relacionando sexualmente. A outra coisa se prevenir, fazer teste, enfim, conversar sobre isso com as pessoas, gente, naturalizar essa conversa. E acho que dentro da não monogamia a gente acaba fazendo isso porque a gente às vezes não sabe, né, com quem a pessoa tá se relacionando, se tá se relacionando só com uma pessoa, se não tá, e ainda que esteja, né? Tem um diálogo um pouco mais aberto e mais honesto sobre esse lugar, né, da prevenção. Então, acho que para mim foi um lugar, sim, de medo e que aí fui, né, desenvolvendo aí as minhas maneiras de estar conectada com isso e poder, né, buscar informação, exato, porque tá cheio de informação, tá cheio de maneiras diferentes de fazer isso. E mesmo que você seja monogâmico, oi pessoa, tudo bem? Você já fez os seus testezinhos rápidos, pelo menos, no postinho, sabe? Tipo, saúde pública, gente. Não é porque agora as coisas têm tratamento que a gente precisa deles. Não é? E eu acho que aí entra uma coisa que na monogamia a gente tem muito como... inclusive isso é um dos preconceitos que é disseminado tanto sobre pessoas LGBTs, né? Tanto sobre pessoas não monogâmicas, que é essa questão da promiscuidade e aí vai transmitir mais ISTs e tal, quando na verdade a gente sabe que a maioria das ISTs são transmitidas por pessoas em relações que se dizem, né, estáveis e comprometidas e tal. Então, estar numa relação monogâmica não é um fator de proteção, né? E aí eu acho que é importante fazer os exames com frequência, conversar, conhecer também, né? Conhecer o seu corpo, conhecer coisas que são comuns, normais, habituais no seu corpo e notar quando tem alguma alteração desse padrão, que é uma comparação consigo mesmo e não uma comparação com outras pessoas. Acho que isso ajuda também. Mas claro, né, também colocando, fui rude aqui, não é porque tem tratamento que a gente precisa precisar. Mas é isso, gente, prestar atenção no seu corpo, porque se por acaso você perceber que sim, tá com alguma IST, bora buscar ajuda, bora buscar tratamento antes de ficar passando para, né, NX pessoas. Então, tudo bem, trazer isso para a vida, para lidar com naturalidade. Beleza, ok, se aconteceu, então como é que eu vou lidar com isso, né? Para onde eu vou? Mas também, né, cuidar para não acontecer, mas se acontecer, vamos buscar os caminhos para isso, assim. Para além de observar os sinais, tem algumas ISTs que são bem silenciosas. Então, não espera ter um sinal clínico, algum sintoma no teu corpo para fazer os testes. Tenta fazer a cada 6 meses, 1 ano, ou então, troquei minha parceria sexual, tô com parceria sexual nova, vai, repete os testes de novo, sabe? Porque tem algumas ISTs que infelizmente elas não vão apresentar sinais clínicos, ou quando elas apresentam sinais clínicos,
é porque tá num estágio mais complicadinho, assim, enfim. Então, para além disso, fazer os testes com frequência mesmo. E aí, esses testes, para quem não sabe, no geral, tem disponível testes rápidos em qualquer postinho de saúde que você for, e aí você não precisa nem passar por consulta. É só você chegar e falar, eu quero fazer os testes rápidos, eles são feitos ali, né? Se porventura algum teste der inconclusivo, enfim, são feitos outros testes, né? E esses testes rápidos, eles são considerados também uma forma de triagem, digamos assim. Então, se for necessário, você vai ser encaminhado para fazer outros exames, né? E aí, se você tiver com alguma sintomatologia clínica, aí sim é importante passar com o médico, conversar, enfim. E aí, possivelmente, ele vai te pedir exames, muitos exames o SUS cobre, então busca o seu postinho de referência, saiba qual é o seu postinho de referência. Aqui na cidade que a gente mora especificamente, se o SUS não cobre, você tem um desconto porque o pedido é pelo SUS. Então, assim, não deixa de fazer por suposição. Sim, isso. Mais algum medo? Tô achando que a gente tá esquecendo algum. Ai, tem um que eu acho que é um medo muito comum. O medo de não ter paz, nunca. Eu acho que eu já tive um medo no início, era muita coisa pra lidar. Realmente. Era bastante coisa pra pensar, pra lidar. Cara, foi sofrido o negócio, assim. Pô, eu tive várias crises, vou chamar assim. E tinha esse medo, assim, minha nossa, se seguir sendo assim, não vai dar pra mim. Tipo isso, assim. Eu sempre pensava isso, sempre segui. Não tô dizendo que é pra fazer isso, tá, gente? Cada um sabe do seu limite. Mas hoje em dia eu vejo que, mal passa. Hoje em dia esse medo ele foi assim, ó, esculhambado. Ele saiu assim, ó, se foi. E cara, é outro rolê, assim, claro, tem problemáticas às vezes, sim, mas aí as problemáticas hoje em dia são uns docinhos, assim, sabe? Uma coisinha tipo, ai, que bom, vamos conversar, vamos lidar sobre isso, tá joia. Acho que eu nunca pensei nisso. Não. Eu acho que eu já ouvi outras pessoas, por isso que eu botei num lugar de medo comum. Boto fé que sim. Mas acho que agora pra mim que eu lembre, acabou. Que eu lembro também. E você? Quais são os seus medos não monogâmicos, independente se você é não mono ou não? Eu quero saber o monogâmicas desse Brasil. Eu quero saber suas dúvidas. Eu quero saber os medos. Os medos que vocês têm. Tanto da não monogamia quanto das pessoas não monogâmicas. Começa por aí, o medo, pessoas não monogâmicas. Tá bom? Lembrando que a gente tá abrindo caixinha anônima e também não anônima nos nossos Instagrams Às vezes. pessoais. Eu tenho tentado abrir com frequência. Mano, não tanto, é isso. Então, se vocês quiserem, também tem essa opção de ir lá nesta outra rede social nos acompanhar. E se não, manda por aqui mesmo. Pode mandar. Beijo, gente.